Uma outra coisa que é muito diferente são as questões emocionais. O TDAH tem uma tendência a ser muito intenso. Se ele tá com raiva, ele tá com muita raiva. Se ele tá alegre, ele tá muito alegre. Né? Ele chega até a derrubar as coisas de tanta alegria. Se ele tá chorando, ele chora muito. Né? Se ele tá triste, ele tá muito triste. Então, essa intensidade do TDAH é muito característica. Às vezes oscila. Gente, mas estava feliz agora mesmo. Olha como é que tá com raiva. Né? E às vezes a criança sem limite, não. A criança sem limite vai levando as coisas do jeito que é possível levar. Né? Ela não demonstra tanta falta de regulação emocional. Mas às vezes ela está com essa falta de regulação emocional e não consegue nem mostrar, porque está faltando ali alguém para levá-la no caminho correto. Débora, 0 a 100 segundos. Justamente, o TDAH vai de 0 a 100, parece um motorzinho, né? E do mesmo jeito, volta, de 100 a 0 em segundos também. Então, gente, é muita intensidade. Eu falo que o TDAH é um motor aqui, ó, de Ferrari, todo desregulado. Ele tem muita inteligência e desregulado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de limite. Ah, coitadinho, ele tem TDAH, ele tem TEA. Eu não vou dar limite para ele, não, coitado. Vou exigir muito dele. É o contrário. Repete a regra, repete a regra, repete a regra até ele aprender. Ah, e se demorar até 17 anos? Gente, hello. A função executiva amadurece entre 21 e 25 anos. Quem já fez lá, já adquiriu o meu curso do Desafio Home Facts, já entendeu como que funciona aí o amadurecimento das funções executivas. E como é que a gente faz para regular as funções executivas em casa. O Desafio Home Facts ajuda muito a criar limites, mas eu preciso do olhar do pai e da mãe, como eu disse. Tem que ter o olhar de rabo de olho, tem que perceber que o menino está fazendo errado e tem que chamar atenção, antes que outra pessoa chame, tá? Vou deixar uma dica aqui para vocês. Eu adoro esse jogo para trabalhar limite, para trabalhar regra, e para trabalhar também essas questões de controle da raiva, né? Se eu tiver, eu tava quase ganhando, eu tive que fazer, né, uma compra de 4 cartas. Esse jogo é fenomenal e eu encontrei ele do Star Wars. Olha que coisa excelente. É o Uno do Star Wars. Onde que eu encontrei ele? Deixa eu lembrar, peraí, gente, eu compro o jogo em vários lugares. Onde eu encontro? Eu acho que eu encontrei ele peraí, vou tentar lembrar o nome da loja. Uma loja ali na Governador Valadares, que era do lado da Mil e Uma Festas, passou ali para Governador Valadares. E aí eu comprei ele, eu achei um espetáculo, ele é todo do Star Wars. Para os meninos, então, ó, eu tenho da sereia, que a Marina ganhou no Bob, né, no sanduíche lá do Bob. E aí eu achei esse daqui do Star Wars, que eu achei o máximo. Então essa cartinha do mais 4 aqui, ó, às vezes ele tá quase ganhando, aí ele ganha uma dessa aqui. Ai, tem que engolir a raiva e comprar 4 cartinhas e encher a mão de novo. Esse jogo trabalha muito o limite. E aí, enquanto vocês estão jogando, é importante dizer das suas emoções, para ele saber falar das emoções dele. Então, na hora que você estiver comprando muita carta, esse jogo vem com as regras certinho. Na hora que você estiver comprando muita carta, você fala, poxa vida, eu vou ficar com a mão toda cheia. Externaliza essas emoções, esse pensamento que você tem, para que ele aprenda a fazer o mesmo. Para que ele aprenda a dizer o quanto que ele fica com raiva, o quanto que ele está feliz. É com o neurônio espelho que essa criança vai aprender. Então, o neurônio espelho ele é utilizado quando a gente dá o exemplo. A gente faz isso também, tá?
Luciana chegando aí, Kátia, Carol, Fabrício, é Fabrício mesmo? Errei o nome? Não. Eni. Faz sentido para vocês, gente, o que eu tô falando? Ninguém escreveu pergunta, gente. A gente combinou, tem que escrever pergunta. Faz sentido? Vocês percebem isso no dia a dia? É muito comum a gente sair, às vezes, em festa de aniversário e a gente conseguir perceber essas diferenças, né? Claro que nós não vamos chegar para o outro e falar assim, olha, a Carla falou que isso aí é falta de limite. Claro que não, né? Mas a gente consegue perceber e com esse comportamento do outro, a gente analisa junto com os nossos filhos. Andréia, também não lembrei o nome da loja. Eu compro muitos jogos lá. Eu não lembrei o nome da loja. É Lojão do Real, será? Eu acho que é Lojão do Real. A Fabrício falando, faz total sentido. A Andréia também concordando, total sentido. Então, gente, quando a gente percebe o outro, é muito importante. Vou fazer um relato aqui de uma experiência já com os meus filhos adolescentes. Eu tenho a experiência da criança, do adolescente e do adulto para contar, gente. Os meninos já são adultos, né? Tem 29 e 25 anos. Quando os meninos eram pré-adolescentes, para adolescentes, a gente frequenta muito competições, né? Meu marido mexe com competições de moto, né? Hoje em dia de bicicleta. E a gente ia muito nos enduros, né? Nas competições. E nos enduros tem de tudo, né? A gente vê, né, briga, a gente vê quem ajuda, a gente vê, às vezes, até o uso de drogas. Quando a gente não dá o limite, gente, o uso de drogas é, né, quase que certo. Então, eu usava justamente o que eu estou falando para vocês, a observação deles. Então, eu falava assim, vem cá. Aí os dois já sabiam que eu ia conversar baixinho, não vou falar alto, né, gente? Então eu falava, você tá vendo fulano? Então, ele usa droga, mas ele é uma pessoa que é legal, ele precisa ser respeitado e ele usa droga porque ele não dá conta de se livrar dela. Ele precisa, é um vício. Eu quero que vocês observem qual é o comportamento depois que ele usa droga. E aí os meninos ficavam observando e era nesse diálogo que eu educava eles, os dois. E aí eles falavam, nossa mãe, mas droga faz isso? Aí voltava muito agitado, né? Você via que ele ia no cantinho usar a droga e voltava. Voltava muito agitado e tudo, e aí os meninos falavam, mãe, mas é isso? Eu falei, é isso que a droga faz. Vocês têm que respeitá-lo, mas vocês têm que entender qual é o comportamento ideal, né? Qual é a ação ideal se alguém oferecer droga para vocês. Eles nunca usaram droga, graças a Deus, por causa dessa experiência que eles vivem. Então, a gente tem que usar a experiência do outro para educar os nossos. Olha, você viu o comportamento dele? Você achou interessante? Não é ensinar o menino a ir lá e criticar o colega. Não é isso. É ensinar a criança a observar e fazer diferente. Não é assim que a gente faz? Nossa, eu vou observar fulano. Não, mas não gostei disso não. Então, isso a gente consegue. Esse controle nós conseguimos. Os nossos filhos não. Eles precisam da gente sentar do lado, né? Pode usar um filme para isso? Podemos usar um filme para isso, né? Às vezes a gente observa aí o comportamento até nesses seriadozinhos que tem Chiquititas, tanana. Aproveita, às vezes uma briga que acontece entre os meninos nas Chiquititas, tem Carinha de Anjo, tem os outros, né? Observa aquele comportamento, volta. Hoje a gente tem esse recurso, né? Volta, assiste de novo e conversa. Tirem esse tempo para conversar com seus filhos, né? Formem essa margem do rio, porque sem a margem do rio,
Criança sem limite, criança com TDAH, criança com autismo, criança com TOD, todos eles vão se perder. E quem forma a margem do rio somos nós, dentro de casa, não é a escola. Não adianta terceirizar isso para a escola. A psicóloga vai aparecer nessa situação para quê? Para orientar os pais e para tratar a criança, tá? Então a gente precisa muito disso.